versículo 5 comigo. Do versículo 4 ao versículo 5. Salmo de número 126, perdão. Versículo 4 e versículo 5. Livro de Salmos, capítulo 126, versículos de número 4 e 5. Os meus acharam, amém? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Somente até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. A palavra gloriosa é esta. O Senhor criou nosso coração no dia de hoje. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra a qual o Senhor já confirma nessa noite, mediante louvor da minha esposa, louvor falando sobre lágrimas, louvor que a irmã Renata falou também sobre lágrimas, o louvor que a criança viu falar aqui também sobre lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar aqui um tema a esta mensagem. Louvado seja Deus. O tema dessa campanha, dessa mensagem é oração em meio às lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, oração em meio às lágrimas é nada mais, nada menos. O choro, as suas lágrimas, melhor dizendo, é nada mais, nada menos que uma oração. O crente, quando ele chora, quando as lágrimas saem do seu rosto, colhem pelo seu rosto, ela é nada mais, nada menos que aos olhos de Deus uma oração. O homem não pode interpretar as suas lágrimas, mas Deus é o único que tem poder de interpretar as lágrimas dos filhos dele. Que lágrimas que choram sobre a face da terra. Então, meus irmãos, lágrimas elas são oração líquidas que escorrem no seu rosto, mas ela brota de dentro do teu coração. E a lágrimas ela sai do crente só mesmo quando o crente ele está em agonia, ele está em angústia. Quando o crente está sob uma forte pressão, quando estamos sob uma forte prova, uma forte tentação, quando estamos esperando algo de Deus e não alcançamos naquele momento, aí perguntamos, mas por que nós não recebemos? Até quando, pastor Elias, terei que esperar para ver cumprida as promessas de Deus sobre a minha vida? Estou orando a Deus 25 anos, 30 anos, 10 anos. Tenho pedido a Deus, Deus tem usado vasos, Deus tem falado através da palavra sobre a minha vida, queria me abençoar, e isso foi há 5 anos atrás. Isso foi há 10 anos atrás, até agora nada aconteceu, pelo contrário. Cada dia que amanhece, uma prova diferente. Cada dia que raia, cada dia que raia, cada dia que amanhece, cada dia que eu acordo, ao invés da promessa que Deus fez sobre a minha vida há 5 anos atrás, eu levanto e aparece uma prova sobre a minha vida. E eu falo com Deus e Deus não me responde. Eu falo com Deus e Deus parece que Ele está morto. É porque muitas vezes nós estamos como o salmista Davi no Salmos 32. O salmista Davi olha para o céu e fala: Deus meu, por que me desamparas? Mas quando o salmista Davi ele fez essa oração, ele pegou e falou com Deus. Mas Deus respondeu para Davi assim: ó, tem momentos na nossa vida que nós estamos orando a Deus, nós estamos falando com Deus, estamos chorando, estamos clamando. Deus, a prova está doendo, a prova está terrível. Deus, só o Senhor sabe o que eu tenho passado sobre a face dessa terra. E Deus olha para você e responde assim, em silêncio. É alegre que você passa uma situação sinceramente. Quem nunca passou por situações? Quem nunca passou pelo teste do silêncio de Deus? Quem nunca passou pelo teste da espera? Não da demora, e sim da espera. E Deus ele fala com quem está presente, não com quem está ausente. Então Deus está falando com você aqui nessa noite. Então é você que está no tempo da espera.
É você que está vivendo o tempo do silêncio de Deus sobre a tua vida. Elias, ele teve um momento que ele viveu o silêncio de Deus sobre a vida dele. Teve um momento que Deus falava com Elias, falava com Elias, mas teve um momento que Deus testou Elias e Deus ficou em silêncio. Elias fala: Deus, mataram todos os profetas e só eu escapei. Por um minutinho, alguns minutos, Deus ali permaneceu em silêncio. Só que Elias fez a mesma oração. E Deus foi e respondeu a ele: por que clamas a mim? Tem momentos na nossa vida que nós dobramos os nossos joelhos, falamos com Deus, só que Deus, ele nos responde de uma única maneira: em silêncio. E o silêncio de Deus muitas vezes dói no nosso coração. O silêncio de Deus às vezes é uma pancada que dói no nosso coração. Nós queremos ouvir Deus falar: vai nessa tua força que eu sou contigo, eu vou te abençoar hoje, eu vou te abençoar amanhã, outros dias. Nós queremos ouvir isso de Deus, mas ao contrário, Deus responde em silêncio. Queremos ir para a igreja, mas às vezes procuramos um lugar onde o povo está pulando, onde o povo está louvando, onde o pregador está ali, na unção de Deus. Aí estamos ali na expectativa. Deus vai usar aquele pregador, vai apontar para mim e falar: olha, conta os seus dias, que o seu vale acabou. Só que Deus usa o pregador para falar com todo mundo. Mas quando chega a tua vez, Deus faz assim: ó, está em silêncio. Não é porque, pastor Elias, Deus me abandonou, não. Deus escolheu você para passar pelo teste do silêncio, para passar pelo teste da espera. Até quando eu teria que esperar, pastor Elias, para as promessas de Deus se cumprir sobre a minha vida? Talvez essa seja a sua pergunta no dia de hoje, no dia de ontem, no dia de anteontem. Talvez essa seja a sua pergunta, essa aparente demora, porque está demorando as bênçãos do Senhor se cumprir sobre a minha vida. Eu estou vendo a minha família perder a salvação, eu estou vendo a minha família perder a salvação, eu estou vendo Jesus vir em qualquer momento a minha família ficar aqui. Eu estou vendo as portas se abrir para o homem da direita, o homem da esquerda, mas as portas para mim elas estão fechadas. Eu estou vendo a pessoa da direita, a pessoa da esquerda ser curada, mas eu não estou curado. Eu estou vendo a pessoa da direita, a pessoa da esquerda ser aposentado, mas eu ainda não consegui a aposentadoria. Estou nessa fila da aposentadoria há 5 anos. E o médico só me dá alta. Tem pessoas que ainda que está com causas na mão dos advogados, causas na justiça, ganham dinheiro, ganham reais, milhões. E eu já estou com a minha causa na justiça há mais de 5 anos, 3, 4, e até agora eu não recebi. Por que, pastor Elias? O ímpio recebe e eu não recebo? Porque Deus escolheu você para passar pelo tempo da espera. Deus escolheu você para passar pelo tempo do silêncio, o teste do silêncio de Deus. E quando o crente passa pelo teste do silêncio de Deus, ele passa e depois Deus aprova. Deus não te chama, Deus não me chama para o silêncio se Ele não tem um propósito para meio a isso. Deus não te chamou, minha filha, para o silêncio se Ele não tiver um propósito no meio dessa sua prova que você está passando. Deus não te chamou para esse deserto, Deus não te pegou, não te colocou nesse vale que você está passando por uma obra do acaso, mas Ele te colocou lá porque nesse vale, nesse deserto, Ele vai te capacitar. E o tema dessa mensagem aqui é a oração em meio às lágrimas. O silêncio de Deus, ele é para nós pegarmos uma experiência sobre a nossa vida. Mas que experiência é essa, pastor? Para nós vermos que quando Deus quer falar com o crente, Ele fala. Quando Ele não fala, Ele também não fala. E a gente temos que aceitar. Nós não temos que entender Deus, nós temos que aceitar a Deus. E tem gente aqui nessa noite que tem colocado algo na mão de Deus há tanto tempo e até agora não tem recebido esse algo das mãos de Deus. Mas o Senhor manda você esperar, manda você acalmar o teu coração. Em meio às lágrimas é que Deus vai mover as lágrimas ao seu favor.
Mas como assim, pastor Elias? Muitas das vezes nós falamos com Deus. Deus me dá. E às vezes a oração, ela se torna tão repetitiva que ela se torna uma oração automática. Como assim, pastor Elias? Você dobra o seu joelho e você já sabe o que você vai falar. Mas ao invés de seus lábios falar, faça como fez Ana. As orações de Ana já tinham se tornado orações automáticas. Então ela teve ali a sua alma tão amargurada, e ela continuava orando incessantemente, falando: Deus, eu quero um filho. Deus, permite estar me humilhando. Deus, permite estar me zombando de mim. Deus, eu não tenho filho. A mulher, ela tem filho, eu não tenho filho. Só que a Ana resolveu agora não mais clamar, não mais gritar para todo mundo ouvir, não mais gritar dentro do teu quarto, dentro da tua tenda, mas agora ela resolveu chorar diante de Deus. E a oração, meus irmãos, o choro, as suas lágrimas, ela é nada mais, nada menos que uma oração líquida. Quantos vocês estão me entendendo aqui nessa noite? As suas lágrimas, elas não é em vão. Tem um hino da igreja de Jesus que diz assim: uma lágrima para Deus é uma frase. E a lágrima de Ana, ela foi mais que uma frase para Deus. Ana, ela não orou somente aquele dia, ela estava orando há muito tempo. Há muito tempo Ana falava: Deus, eu quero um filho. Deus, Penina está me maltratando. Deus, Penina está pisando sobre mim. Só que de repente Ana parou de falar e começou a chorar. Tem momento agora na nossa vida, meus irmãos, que a situação agora, a questão não é mais falar. Deus não quer mais que os seus lábios falem. Deus não quer escutar a tua voz hoje, Deus quer escutar o teu coração. Porque as tuas palavras, a tua voz vai falar o que é automático. Deus, eu quero a casa. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero a minha família convertida. Eu quero meu esposo salvo. Eu quero meus filhos salvos. A sua palavra já é automática diante de Deus. É coisa repetitiva. Deus não quer ouvir as suas vozes hoje. Deus quer ouvir o seu coração falar com Ele hoje. Mas como que eu vou fazer, pastor Elias? Como que o meu coração vai falar com Deus hoje? Quebramos esse negócio desse orgulho, porque nós somos muito orgulhosos. O ser humano, ele é muito orgulhoso. Ele quer chorar diante do homem. É arriscado, pastor Elias, chegar aqui e chorar diante do amado aqui. Mas se eu falar com Deus, eu vou falar: Deus, eu quero isso, quero aquilo, e não sai uma lágrima dos meus olhos. Às vezes o irmão aqui vai até poder ajudar, mas às vezes não vai poder, mas aquele que eu dobrar o joelho diante dele e não falar, mas sim as minhas lágrimas falar por mim, é Ele que vai bradar sobre a minha vida. Então o Senhor Deus, Ele quer que a gente venha sair do conforto da mesmice, dessa oração repetitiva, dessa oração automática, e deixar nossa alma falar, deixar as lágrimas sair do seu rosto. As suas lágrimas, meus irmãos, quando elas saem dos nossos olhos, elas antes elas brotam daqui de dentro no coração, e elas vêm com a razão. Enquanto as nossas palavras são repetitivas, as lágrimas elas saem de dentro do coração, e o coração ele mostra verdadeiramente o que o homem precisa diante de Deus. O seu coração vai mostrar para Deus o que realmente você está precisando, qual realmente é a tua intenção, qual realmente é o propósito das suas orações. E muitas vezes temos feito a mesma oração sempre, mas aquela oração xoxa, aquela oração sem nexo. E Deus gosta de pessoas que sejam objetivas em suas orações. Deus gosta de pessoas que sejam objetivas naquilo que falar com Ele. E detalhe, Deus gosta de crente que tem diálogo. Deus gosta de crente que dialoga com Ele. Como queremos receber algo de Deus, mas não queremos dialogar com Ele. Queremos falar: Deus, eu quero ouvir a tua voz, mas não acalmamos o nosso coração, não silenciamos os lábios para ouvir a voz dele. E o Senhor diz para a igreja nessa noite:
Busque novos horizontes. Amplie a tua visão. Feche seus lábios e deixe o teu coração falar. Porque enquanto teus lábios falam o que é automático, o teu coração fala o que dói. Enquanto os teus lábios falam o que você pensa, o teu coração fala o que necessita. Enquanto teus lábios pensam que falam o que é humildade, o teu coração realmente dobra diante de mim com humildade. Por isso que Deus falou para Samuel: ei, não olha para a aparência não, Samuel, porque o homem vê o que está por fora, a casca, e eu só olho para dentro do coração. Deus não quis dizer que eu quero o coração, Deus quis dizer: eu olho para dentro do coração. Tem gente que usa esse texto para falar: Deus quer o coração. Deus não quer coração. Deus falou para Samuel: eu olho para o que está dentro do coração, e não que eu quero o coração. Aí muitas vezes nós estamos aí, meus irmãos, diante de tanta prova, aquela prova terrível, aquela prova árida. Batemos na porta, a porta não abre. Quantas vezes pedimos e não recebemos? Deus está em silêncio. Deus não respondeu até o momento. Mas não quer dizer que Ele te abandonou, não quer dizer que Ele não nos abandonou. Quer dizer que Ele está esperando o nosso coração falar com Ele. Quer dizer que Ele está esperando a gente dialogar mais um pouco com Ele, a gente ir para um quarto e entrar na intimidade com Ele. Isso é experiência vivida. Toda vez que eu falo com Deus com os lábios em voz alta, é possível que eu receba, mas é quase certo que não. Mas todas as vezes que as minhas lágrimas molham no rosto, Deus Ele brada, Ele envia o socorro dos altos céus. Isso é experiência vivida minha. Então, meus irmãos, essa prova que passamos nos dias de hoje, essa prova que passamos, essa ardente prova, é tão somente aguardar e esperar o momento de Deus agir sobre a nossa vida. Mas não quer dizer que você tem que esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem crente que está esperando tanto tempo e ainda fala: Deus é culpado, Deus falha. Primeiro Deus nem tarde, Ele nem falha. Nós somos o culpado mesmo. Mas por quê? Porque se acostumamos com isso. Se acostumamos, abraçamos a prova, casamos com ela, damos a mão a ela. E não é isso que Jesus quer. Mas como assim, pastor Elias? O Senhor levou a gente para o deserto. Ele levou você para o deserto, Ele me levou para o deserto, mas não foi para ficarmos parados no deserto. Ele colocou a gente no deserto, Ele colocou você nessa prova que você está passando, nesse deserto, nesse vale de lágrimas que você está passando. Mas não é para você se afogar nela, não é para você morrer nesse deserto, não é para você parar nesse deserto, é para você andar. Aí nós abraçamos a prova, seguramos ela, ficamos no conforto da mesmice. Não é isso que Deus quer. Como assim, pastor Elias? Deus Ele leva o crente para a prova, mas não é para ficar muito tempo ali, mas trazer nós ficar na prova tanto tempo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, porque nós se acostumamos com a prova, nós abraçamos a prova, nós casamos com a prova, colocamos uma aliança na prova e queremos ficar com ela. Fazemos sempre a mesma oração automática. Só que não é isso que Deus quer. Quando Deus prova alguém, Ele prova com a certeza de que você vai ser aprovado. Mas então por que eu estou tanto tempo nessa prova? Porque você abraçou ela. Mas o que eu faço para sair dela, pastor Elias? Busque novos horizontes. Conquiste, seja conquistado.